Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Meu Momento Místico, produzido pela We Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga e sou eu quem te conduzo a esses minutos aqui de autoconhecimento, né? Diante da nossa jornada de autodesenvolvimento. Mas antes, quero lembrar você de nos seguir lá nas redes sociais, no @We Mystic Brasil. Lá a gente tem vários conteúdos ligados à astrologia, tarô, sonhos também. Ou seja, vários conteúdos cada vez mais inseridos no desenvolvimento pessoal. Hoje aqui no Meu Momento Místico a gente vai falar de um assunto bastante discutido quando a gente tem, né, essa percepção aí de coisas ao nosso redor, de outras coisas que podem acontecer além do que os nossos olhos podem ver. Eu tô falando de intuição. Você que se considera uma pessoa intuitiva, você se considera uma pessoa que tem uma ligação com a sua intuição ou não? Ou tá muito ligado aqui no plano físico, no plano material e não sabe diferenciar, por exemplo, quais que são os pensamentos que chegam. Para a gente falar de intuição, temos alguns percalços, né? Temos algumas estradas até a gente encarar de fato algo como sendo intuição. Então, para começar, a gente vai desmistificar. A intuição, ou o que a gente chama de voz interior, nada mais é do que um sentimento bem sutil. É algo que você percebe ou que você pressente e não necessariamente vem de forma tão clara ou direta, como se fosse um aviso, sabe? Como se fosse um outdoor. Um outro exemplo que pode ser aquela vozinha, sabe? Aquela vozinha que quando você está totalmente preparado para sair de casa, vem aquela vozinha e fala: muda o seu caminho, ou vá um pouco mais tarde. Sabe aqueles avisos que na maioria das vezes, sim, a gente considera como sendo uma paranoia, tá? Mas não. Essas vozinhas bem sutis, esses avisos bem sutis, são a nossa intuição querendo conversar com a gente, querendo nos mostrar e apontar outros caminhos, tá? Então, você já parou para você ouvir essa voz? Costuma ter essa voz? Você que está me escutando, você geralmente muda seu caminho se você ouve essa vozinha interior? Ou se você tem um chamado, vamos dizer assim, você costuma parar e prestar atenção nisso? Bom, algumas pessoas, elas são mais intuitivas do que as outras, tá? Mas todos nós, é importante enfatizar que todos nós trazemos essa capacidade e que ela está muito ligada também ao fato de estarmos abertos a ela. A gente pode até fazer um link com a astrologia, por exemplo, quando a gente fala de signos do elemento água, peixes, câncer, escorpião, geralmente, pela sua essência mais emocional, eles costumam ser mais intuitivos. Assim como, né, os de ar também, apesar de serem mentais, e aí é que tá. A galera de Gêmeos, Libra e Aquário, por serem mentais, também trazem essa questão da intuição e tem mais dificuldade na hora de separar o que é mente e o que é coração. Então, todos nós trazemos, sim, essa capacidade de sermos mais intuitivos. Pessoas sensíveis, né, possuem mais facilidade em serem guiados normalmente pela intuição, que pode ser, como eu falei no começo, pode ser um aviso, um direcionamento, um conselho, um alerta, porque geralmente a intuição ela está ligada ao fato de estarmos abertos a uma conexão com o divino, seja ele qual for, é importante dizer aqui, né? Quando a gente fala divino, a gente está falando da espiritualidade no geral. Mas existem algumas maneiras, sim, de confiarmos na intuição quando ela chega e separarmos esse sentimento da ansiedade. Então, como eu falei no comecinho também, quando ela chega, às vezes a gente fica meio desconfiado, né? A gente fala, mas será que sou eu que estou interferindo? Sou eu que quero muito tal coisa e estou aqui chamando de intuição? E aí a gente tem algumas técnicas, né, que podem nos ajudar. Mas antes da gente partir para as técnicas, é bom definir, né? Lembrar sempre que a intuição ela vem de forma calma, ela vem de forma sutil, de forma branda.
Não é aquela agitação que a ansiedade tem. Então a intuição, ela vem como se fosse uma pitadinha de conselho, uma pitadinha de mensagem, uma coisa como se fosse eu gosto muito, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é claro, é uma analogia, né? Se você que gosta de Alceu Valença, ele fala na música Anunciação, né? Que é uma voz do anjo sussurrou no meu ouvido. É como se fosse um sussurro mesmo, né? E isso é a nossa intuição. Agora, quando é a ansiedade causa aquela repetição mental, aquele afobamento, palpitação, aquela agitação, aquela coisa por exemplo, fulano está estranho comigo hoje. A gente já entra num vórtice maluco de que probabilidades acontecem. Então, se é um relacionamento, fulano está estranho comigo, ele vai terminar comigo porque ele arrumou outra pessoa, porque ele não gosta mais de mim, porque... Então, abre-se um leque de possibilidades que nem sempre são reais. Isso não tem nada a ver com intuição. Na verdade, é a nossa mente que está antecipando uma situação. E não tem nada a ver com a voz do anjo do Alceu Valença, tá? A gente tem, sim, uma ansiedade de fatos, ou seja, e a ansiedade, a gente já falou aqui em outros momentos, que nada mais é do que uma antecipação do nosso futuro, que é um excesso de futuro e uma tentativa de controlar o que vai acontecer. Então, se alguém está de estranho com você do nada, seja no trabalho, seja no relacionamento romântico, seja na amizade, na família, enfim. Tá rolando esse estranhamento? Aquieta tua calma, aquieta teu coração e deixa que a intuição te diga, tá? Porque se a ansiedade for te conduzir, você não vai tomar as melhores decisões e também não vai ter as melhores respostas. Então, separado ansiedade de intuição, não tem uma nada a ver com a outra, tá? Mas para sentir a intuição mais de perto e saber sim diferenciá-la da ansiedade, existem algumas técnicas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia para a gente estar cada vez mais em sintonia com isso, tá? Então, por exemplo, alinhar a nossa intuição com os nossos sonhos. Então, sabe aquelas perguntas internas que a gente faz? Como chegar em determinado lugar ou como conseguir tal coisa. Quando a gente faz essas perguntas, a gente está deixando um espaço bem livre para que a nossa intuição nos guie. Só que aí é importante, tá, gente? Quando a intuição vier, não dá para fazer a Cleópatra e fingir que ela não está acontecendo, tá? Porque eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas às vezes a intuição bate com uma mensagem que é totalmente diferente daquilo que a gente gostaria. Só que o universo sabe de todas as coisas, né? O universo sabe. O universo sabe o que é para sim, que é para não, que é para nunca mais. O universo sabe qual é o direcionamento que a gente tem que dar na nossa vida. E ele vai nos encaminhar para isso, e a intuição é uma das formas. Então é lembrar, sim, né? Alinhar as nossas perguntas internas, as nossas perguntas mentais, sobre alguma coisa que a gente quer realizar, por exemplo, um sonho. Poxa, eu quero fazer intercâmbio, eu quero comprar uma casa, ou eu quero casar. Universo, né? Pergunta internamente, como que eu posso fazer isso? Como foi tão fácil chegar a esse meio? Como foi tão fácil chegar e realizar esse sonho? Com essas perguntas internas, que é um bate-bola entre você e você mesmo, com certeza a intuição vai ser ativada e vai mandar mensagens para que você siga os sinais, né, na direção dos seus sonhos aí, na direção daquilo que você quer, certo? Então, para alcançar tal objetivo e deixar ser guiado pela voz interior é o primeiro grande passo. O segundo e o terceiro passo, na verdade, eles estão juntos, tá? Porque nada mais é do que agir de acordo com o que você está intuindo, seguido de confiar plenamente nisso. E aí é que tá novamente o fio da meada. Porque se eu não entendo muito bem essa voz, se eu não tô lidando muito bem com esses sinais, é bem complicado. A gente vai trazer isso para o mundo material. É difícil acreditar naquilo que a gente não tá vendo, né, gente? É difícil, a gente sabe que é. Mas, se você tá nessa jornada de descoberta, nessa jornada do despertar, você já sabe que nós temos outros caminhos que não necessariamente a gente vê, mas que eles estão lá. Então, deixar, né,
agir de acordo com o que você está intuindo e confiar plenamente nisso é um desafio, mas não é impossível. Porque quando a gente confia, a gente está entregando o nosso poder, entre aspas, de querer prever tudo, de querer controlar tudo ao nosso redor e deixarmos, sim, sermos guiados pelo universo, né? Pelo divino, por aquilo que sabe, pela inteligência maior de tudo, que sabe muito mais do que a gente mesmo. E aí sim, de novo, é difícil. Por quê? Porque nem sempre o que a gente intui é aquilo que a gente gostaria. E aí a gente tem que fazer esse exercício, né, de sair um pouco fora do ego, sair um pouco fora daquilo que a gente tá aqui muito na mente, muito querendo controlar e deixar ser guiado. É um exercício, mas como tudo nessa vida não é impossível, certo? O que você talvez não saiba é que existem 3 tipos de intuição que a gente pode ter em nosso dia a dia. Aí você me pergunta, caramba, Vivi, eu tô aqui me familiarizando com uma intuição, você já me vem com 3? Pois é, nós temos 3 tipos de intuição e depois eu quero saber qual delas é a que te permeia mais. Então, o primeiro tipo de intuição é aquele tipo que está bem ligado com um raciocínio mais simples, que ele é tão simples, que passa despercebido pela sua mente consciente. Então, você chega numa conclusão, mas não percebe que você raciocinou para ter essa conclusão. Como, por exemplo, você está vendo um copo rolar pela mesa. Então, você sabe que ele vai cair, certo? Então, ele é tão simples que, poxa, quando ele cai, nada mais é do que o efeito que tem que acontecer mesmo, dentro daquela situação. E isso, pasmem, é um tipo de intuição, tá? Segundo tipo de intuição é aquele ligado com a prática. Então, quanto mais você pratica alguma coisa, mais a mente passa a tarefa de raciocinar a respeito do assunto que está sendo, né, desenvolvido aí dentro do seu setor consciente para a área inconsciente. Então, quanto mais você pratica, mais o seu consciente se transforma no subconsciente. Um exemplo bem básico disso é quando a gente está aprendendo uma nova língua. Quanto mais eu pratico essa nova língua, né, que eu tô aqui atenta na minha mentalidade consciente, quanto mais eu pratico, uma hora de tanto praticar, isso vai ser tão normal que passa para o meu subconsciente e eu falo essa língua nova de uma maneira mais fluente, de uma maneira mais simples, como se aquilo sempre, né, pertenceu a mim. Então, nada mais é do que a prática. E o terceiro tipo de intuição é aquele que a gente faz, né, que faz você chegar na conclusão de um problema bastante complexo, sem ter raciocinado tanto. Sabe aquela coisa que você intui, que você... Olha, eu usando a palavra de intuição já normal. Mas é quando vem a resposta para você de uma forma tão simples que parece que você nem precisou de tanto esforço para chegar nessa conclusão. Sabe aquela coisa do, poxa, descobri? É isso. Essa forma de lidar com as coisas é um tipo de intuição e talvez a mais comum. Mas nada mais é do que o teu subconsciente está trabalhando com o seu consciente incessantemente ali. Tá? Porque ele sabe que você precisa daquela resposta, daquela mentalidade, daquele direcionamento justamente para tomar decisões melhores ou para fazer escolhas que te levam para o caminho certo. Então, nada mais é do que, poxa, veio fácil. E aí, né, quando vem fácil, a gente acaba solucionando um grande problema às vezes, né, que pode ser do mínimo ou maior problema, mas que vem como se você não precisasse ter feito tanto esforço. Mas sim, o nosso subconsciente estava trabalhando incessantemente para a gente chegar nessa conclusão. Mas é o seguinte, se você ouviu até aqui e ainda não se sente uma pessoa tão intuitiva assim, eu vou te ensinar aqui algumas técnicas que podem nos ajudar a desenvolver melhor o ato de intuir. Então, como por exemplo, eu vou te dar algumas ideias aqui e você vai aplicando para o seu cotidiano, tá? Mas que são técnicas simples para que você desenvolva, né, o seu lado mais intuitivo de uma forma mais corriqueira. Então, observar tudo que está ao seu alcance. Se você é uma pessoa que está pensando muito lá no futuro, ou que é aquela pessoa que está muito sem tempo, produtividade, entrega, urgência,
Então faça o exercício contrário, de se manter no presente. Porque se manter no agora pode ser uma maneira para lá de eficaz de perceber sinais que a maioria das pessoas não está percebendo. Quando a gente se mantém no presente, a gente está vendo coisas que as pessoas não estão vendo agora. E isso é uma maneira, sim, de você se permanecer, né? De você permanecer com a sua mente consciente e subconsciente a favor da sua intuição. Outra técnica que pode ser bastante eficaz no ato de intuir é escrever. Porque o ato de segurar uma caneta com um papel e deixar vir a mensagem do seu subconsciente é uma grande ajuda para desenvolver a sua intuição e também trazer conclusões importantes sobre coisas diversas que conscientemente a gente não presta atenção. Então, não estamos falando aqui de best-sellers, tá, gente? Não estamos falando de prêmio Nobel da escrita e nem de grandes roteiristas. A gente está falando de você se deixar levar pela sua mente, consciente e subconsciente, através de mensagens, através de direcionamentos que as nossas mentes possuem através da escrita. Quando você coloca no papel, fica mais claro. E isso também é um ato de intuir. Isso também é uma forma de exercitar a nossa intuição. A escrita, né? A escrita, ela tem um grande poder. Quando a gente fala de lei da atração, quando a gente fala de visualização, de manifestação, a escrita, o ato de escrever tem um grande poder. E é claro que não poderia ficar de fora dessa técnica, né, de intuir. Outra técnica também bastante relevante nesse processo é a meditação. Então, meditar é uma forma de exercitar a intuição, pois estamos totalmente focados no aqui e agora. E isso faz com que possamos ter, né, mais controle dos nossos pensamentos e assim, é claro, deixar vir essa vozinha do coração de forma mais natural. Então, quando a gente medita, novamente, a gente está aqui no aqui e agora. Vivi, não consigo meditar. É outra prática. Já percebeu que o ato de despertar de autoconhecimento é prática? Então, meditar é exercitar, sim, o nosso poder do aqui e agora, deixar todas as urgências para depois, o futuro para depois. Quando a gente controla a nossa mente no aqui e agora, a gente consegue, sim, ter mais controle do resto. Então, vem a intuição, são momentos onde vem sinais, né? A meditação é o momento que a gente conversa com a gente mesmo. Então, sim, a meditação é uma prática importante na hora da intuição. E outra técnica também não menos importante, mas eu deixei por último aqui, que é a visualização. A visualização é uma prática da manifestação, quando a gente fala de lei da atração. E aí, lembrando que a lei da atração foi o episódio anterior aqui do podcast, então, se você não ouviu, corre para ouvir. A visualização, ela é um dos passos da manifestação, por quê? Quando a gente visualiza aquilo acontecendo com a gente está ensinando o nosso subconsciente que aquilo é possível de acontecer, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui novamente um exemplo de uma viagem, enfim. Você quer muito ir para um determinado país e você se coloca no ato de visualização. Ou seja, você se imagina naquele país, fazendo, né, conhecendo lugares, experimentando a cultura, experimentando a comida local. Quando você se coloca nesse ato de visualização, é porque em algum tempo e espaço isso já está acontecendo e é óbvio que para acontecer neste tempo e espaço do aqui e agora, a gente precisa, né, quebrar algumas crenças, começar a acreditar mais. Só que neste inteirinho tem o quê? A intuição, que nos guia a tomar as melhores escolhas, né, as melhores decisões para que a gente chegue lá nesse objetivo e realize aquilo que a gente quer realizar. Então, a visualização também é um momento meditativo, né? Não deixa de ser meditativo, que pode sim nos ajudar a intuir mais e melhor. Bom, porém, alguns sinais podem acontecer no nosso corpo, né? Lembra? A ansiedade acontece no nosso corpo o tempo inteiro. A gente sente os sintomas da ansiedade o tempo inteiro. Mas alguns sinais podem acontecer no nosso corpo quando a intuição quer nos alertar sobre algo. Então, para diferenciar de novo da ansiedade, por exemplo, a gente listou algumas aqui. Então, a intuição, quando chega, a gente tem um sentimento mais benéfico,
né? Diferente daquele aperto no peito, por exemplo. É como se fosse uma sensação de mais controle da nossa parte. Diferente, de novo, daquilo que acontece quando a gente está com o coração muito apertado, ou como se fosse uma sensação de não controle. Então, o aperto no peito é aquela sensação de que o mundo está caindo. Já a intuição é uma sensação de total controle sobre as minhas atitudes. Então, totalmente diferente daquilo, né? Parece que o aperto, a gente não consegue encerrar o aperto na hora que a gente quer. Diferentemente da intuição, que é somente, né, uma sensação muito benéfica. Outro sintoma que pode acontecer quando a gente está intuindo são momentos de clareza e de felicidade, quando algo não parece ser racional, né? Então, sabe quando eu falei antes, quando uma solução vem de uma forma tão natural que parece que a gente não teve trabalho? Pois bem, isso é outro sintoma. E o nosso corpo sente, porque quando a gente está muito focado em buscar uma solução, o nosso corpo todo se contrai, a nossa mente entra em parafuso, né? O nosso aperto no peito aqui de volta. Mas não, quando a intuição acontece, nada mais é do que vem algo muito, muito simples, né? Parece que a gente não teve tanto esforço assim. Outros sintomas são os sonhos lúcidos, que a gente já falou aqui no podcast também, que acontecem com mais frequência. E outro sintoma também são as oportunidades, né? E pessoas que continuam aparecendo e permanecendo na nossa vida. O que isso quer dizer? Às vezes a intuição chega para a gente falar com tal pessoa ou para aceitar determinada oportunidade, determinada chance, e a gente tem certeza que a nossa intuição, quando essas pessoas ou quando essa oportunidade, aí você aplica para a tua vida, tá? Elas não vão embora. Então elas acabam nos encontrando de outras formas. Pode ser através de alguma pessoa que comenta algo, pode ser através de uma música, pode ser através de um filme que vem um determinado assunto ou vem determinado tema que faz com que você ligue, né, a essa situação que você está intuindo, mas que ainda está em dúvida. Então, gente, o universo tem diversas formas de falar com a gente. Isso já ficou bem claro até aqui, né? Mas existem algumas ferramentas extras, né, para a gente se conectar melhor com a nossa intuição, como os cristais, com a aromaterapia, que podem, né, favorecer melhor o ato de intuir. Então existem alguns cristais, por exemplo, como a florita, a azurita, a ametista, a amazonita. Quando a gente medita com a ajuda dos cristais, das pedras, dos aromas, né? Incensos, por exemplo, podem ser usados também de sândalo, mirra. Tudo isso, inclusive, você encontra na nossa loja da UI Mística. Sim, se você não sabe, já vou te contar que nós temos uma loja que é incrível de todos os produtos esotéricos e místicos que você possa imaginar. E tudo isso você encontra também na nossa loja e que pode te ajudar, além, é claro, de tudo que a gente falou, né? De todas as técnicas que a gente colocou aqui, podem te ajudar nessa prática da intuição. Mas nos últimos episódios eu tenho falado bastante também, tenho dado algumas dicas de livros, né? E um livro que é muito importante nessa busca pelo exercitar da intuição é aquele livro do Osho, Intuição, o Poder da Lógica. Nesse livro, ele basicamente traz todos os conceitos de intuição e como que a gente pode utilizar a intuição para uma melhor qualidade de vida, inclusive, não só para tomar as melhores decisões, se bem que, na minha humilde opinião, quando a gente é mais consciente das nossas escolhas, da nossa maturidade, da nossa responsabilidade, é óbvio que isso reflete na nossa qualidade de vida também. Então fica a dica aí de leitura. Intuição, o poder além da lógica, do Osho, que é incrível, né? Toda a coleção do Osho eu sempre vou sugerir. Gente, chegamos ao fim desse episódio que foi incrível, que pra mim é maravilhoso falar sobre intuição, porque eu particularmente venho treinando a minha intuição também ao longo do tempo. Eu sou aquariana, né? Então, basicamente, eu já vim com a essência mental, mas eu tenho a lua em peixes, então eu tenho essa questão da intuição muito forte. Então, para mim, é um desafio, sim, diferenciar, por exemplo, o processo mental do processo intuitivo, mas estamos aqui todos, né, na jornada do desenvolvimento, na jornada do autoconhecimento para aprender. Conhecimento nunca é demais. Eu espero que você tenha gostado muito. A gente vai adorar saber
sobre o seu processo, né, aí de descobrir mais a intuição, se você é uma pessoa intuitiva, se você tem algum caso, né, onde a intuição te ajudou muito a te tirar de alguma fria, ou de a escolher, né, melhores coisas para sua vida, conta pra gente lá no @WeMysticBrasil. Vamos adorar saber, e é claro que eu trago a devolutiva aqui também, ok? Um grande beijo pra você e na semana que vem mais episódio inédito do meu Momento Místico. Até lá!